Se você está planejando ou construindo um imóvel, seja para morar, vender ou alugar, você já conhece ou já ouviu falar que existe um imposto que você tem que pagar antes de averbar a sua casa no registro de imóveis? Não? Pois é. Eu estou falando a respeito do INSS de obras, que é sem dúvidas o imposto mais caro de uma construção. Mas antes de ficar aborrecido, chutar o balde e achar que vai ter que cancelar o seu projeto aí de construção, eu tenho uma notícia muito boa para você. Com a estratégia correta, você consegue economizar até 80% no valor desse imposto. E o melhor de tudo, sem jeitinho, sem sonegação, tudo dentro da lei. Você aí quer saber como? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Para quem não me conhece, eu sou o contador Diego Butski, especialista na regularização de obras na Receita Federal, com foco na redução de impostos. E através desse canal, Reduzindo o INSS de Obras, eu ajudo construtores a entenderem um pouco mais do assunto e assim economizarem muito dinheiro. E para começar, eu já vou te explicar que existem muitos fatores que interferem no valor do imposto a pagar no final da obra. E o primeiro deles, e o mais importante, é a mão de obra. Isso porque o INSS de obra é justamente o INSS pago sobre a remuneração da mão de obra utilizada na construção, seja de obra nova, de reforma, de ampliações ou até mesmo de demolições. Ou seja, se existe uma construção, logo vai existir uma mão de obra sendo utilizada e logo você vai ter que pagar o INSS. E não importa aí se essa mão de obra é empregado CLT, se é um autônomo, se é um microempreendedor individual ou se são os empregados de uma construtora que você tenha contratado. Então, sabendo disso, você pode adotar a estratégia de ir pagando o INSS desses trabalhadores ao longo da obra. Dessa forma, você vai gerando um crédito que vai ser abatido lá no final, no valor que você tem a pagar de imposto sobre a obra. E além disso, se você está construindo como pessoa física, se você registrar essa mão de obra ao longo da sua construção, você tem direito a um benefício chamado de fator de ajuste, que é, na verdade, um incentivo para que as pessoas físicas regularizem a mão de obra que trabalha aí nas suas construções. Utilizando, se enquadrando nesse fator de ajuste, você pode até zerar o valor do imposto que você vai ter para pagar no final. Ou seja, você pode não ter que pagar nada lá no final. Mas para se enquadrar no fator de ajuste, você precisa atingir alguns requisitos. Por exemplo, se a sua obra tem até 350 metros quadrados, você precisa informar que utilizou pelo menos 50% da mão de obra que o SERO, Sistema Eletrônico de Aferição de Obras da Receita Federal, vai calcular como sendo necessário para construir a sua obra. E caso a sua obra seja maior que 350 metros quadrados, você precisa informar que utilizou pelo menos 70% daquela mão de obra que o SERO vai calcular. E além disso, você precisará transmitir mensalmente a declaração da DCTF Web, a não ser nos meses em que a obra estiver paralisada, que você vai informar como tal. Preenchendo esses requisitos, você consegue aí zerar o valor do imposto que você teria a pagar no final da obra. Então, só até aqui a gente já consegue visualizar uma economia de pelo menos 30 a 50% no valor do imposto devido. Mas essa economia pode ser ainda muito maior. Vai depender aí do tipo de mão de obra que você utilizar. Tem mão de obra que se torna mais barato, ou mão de obra que se torna mais cara. E eu não estou falando aí do valor da remuneração, eu estou falando do valor do imposto que você vai pagar sobre a mão de obra. E o segundo fator que interfere no valor do INSS a pagar no final da sua obra são os materiais. Porque existem alguns tipos de materiais que, quando você aplica na sua obra, diminuem a necessidade da mão de obra aplicada nela. Logo, vai gerar uma economia de imposto no final. Temos, por exemplo, o concreto usinado e a massa asfáltica usinadas. Ambos, se você utilizar na sua obra, vai gerar um valor X de desconto já previamente estabelecido pela Receita Federal, lá no valor do imposto que você tem a pagar. Não importa a quantidade que você utilizou, nem o valor que você utilizou dele na sua obra. Basta você ter utilizado, você já vai ter o direito ao desconto. Logicamente, você vai ter que ter aí a nota fiscal para comprovar o uso desse material na sua obra.
E apesar do desconto pela utilização desses dois materiais não ser muito significativo, mesmo assim é uma economia para o seu bolso. Temos ainda outros materiais que trazem abatimento no valor do imposto, que são as estruturas pré-moldadas ou pré-fabricadas ou ainda de madeira, que se utilizadas na sua obra podem mudar o tipo da obra de alvenaria para obra mista. Logicamente, você vai ter que ter as notas fiscais para comprovar a utilização desses materiais, mas vai trazer aí um abatimento para o seu imposto a pagar. E diferente do concreto usinado e da massa asfáltica usinada, quanto maior o custo dessas estruturas pré-moldadas, pré-fabricadas ou de madeira na execução da sua obra, maior vai ser o seu desconto. Por exemplo, se o custo dessas estruturas forem igual ou maior a 40% do custo total da sua obra, você vai ter automaticamente um desconto de 70% na base de cálculo do imposto, o que é uma baita diferença, hein? Ah, e vale destacar que os pré-moldados e pré-fabricados de lajes, pisos e repartições internas não servem para abatimento. Apenas os materiais utilizados na estrutura é que vão trazer esse desconto para o seu imposto a pagar. Tá. E o terceiro fator aí, tão importante quanto os dois anteriores, é você ter ou não um planejamento estratégico com uma assessoria, que vai te acompanhar ao longo da obra, te trazendo essa economia de INSS e, acima de tudo, a segurança jurídica para você não ter problemas com a Receita Federal lá no futuro. Ah, e se você está terminando a sua obra, descobriu sobre o INSS de obra só agora e já bateu aquele desespero, calma, nem tudo está perdido. Ainda é possível aplicar aí algumas estratégias de redução. Logicamente, o desconto não vai ser tão bom quanto se você tivesse começado desde o início com esse planejamento, mas com certeza ainda vai fazer uma diferença legal no seu bolso. Então, se você quer fazer a regularização aí da sua obra com segurança, sem pagar mais imposto do que precisa, entre em contato pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E se você quiser continuar aprendendo sobre a regularização de obras na Receita Federal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo.